Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Neste vídeo nós vamos falar sobre algo muito interessante, que são os médiuns que podem ler pensamentos. Será que isso existe? Será que todo médium pode ler pensamentos? Vamos falar sobre isso. Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar então sobre os médiuns que leem pensamentos. Será que isso existe? Será que isso é fácil? Será que é simples de um médium fazer? Bem, todo pensamento ele traz uma carga energética, ele traz carregado consigo um sentimento, uma ideia, então ele é uma espécie de energia. Naturalmente, como os médiuns têm a capacidade de ler energias, de sentir energias, ele percebe também esse pensamento da mesma forma. Porém, é claro, nem todos os médiuns conseguem refinar a sua capacidade de ler essas energias a ponto de conseguir ler esses pensamentos. Para aquela pessoa que está nesse momento curiosa, já pensando assim, poxa, então os médiuns ficam ouvindo os pensamentos da pessoa o tempo todo? Não, gente, não funciona exatamente dessa forma, e também não é só quando o médium quer, não é uma situação assim que ele quer ver o que você está pensando e naquele exato momento ele vê. Apesar de alguns médiums dizerem que conseguem, mas nós temos que ter muito cuidado quando o médium se engana, ele acredita que está lendo o pensamento, mas na verdade ele está percebendo as intenções, né? Sentindo as intenções da pessoa pelo comportamento dela. E às vezes aquele médium que acredita, mas na verdade não está lendo, é só a opinião dele, né? Então nós temos que ter muito cuidado, porque a capacidade mediúnica, ela pode variar, gente. O médium ele tem dias que ele está, digamos assim, mais antenado, mais conectado com as consciências, com o ambiente à volta dele, e tem dias que ele não está tão conectado quanto deveria ou quanto gostaria. E isso é um processo natural. Como é que um médium treina essa capacidade de ler os pensamentos? É claro, estudo, compreensão do que existe do outro lado, de como as energias agem do outro lado, como elas percorrem nosso corpo, o que existe no plano espiritual. Todo esse conjunto de ensinamentos auxilia o médium a ler esses pensamentos. O outro ponto importante, que também faz parte do desenvolvimento mediúnico, é o médium se autoconhecer, saber como são os seus próprios pensamentos, os seus próprios sentimentos. Porque se ele não souber isso muito bem, ou razoavelmente, é claro, né? Porque nós nunca, eu acho que vamos nos conhecer 100%, o médium ele vai poder confundir o próprio pensamento dele, as próprias intenções ou o que ele acha daquela pessoa com uma leitura de pensamento. Então ele vai fazer um pré-julgamento em cima de um pré-conceito, acreditar que aquela pessoa está pensando tal coisa, quando na verdade não está. Aquilo é a opinião do próprio médium que ele está emitindo em relação àquela pessoa. É algo que ele espera daquela pessoa, mas não é exatamente a leitura. Porque muitas vezes nós podemos captar esses pensamentos, nós podemos ler, que não é exatamente ler, né, gente? É uma espécie de captação de um pensamento que vem carregado e guiado por um sentimento, uma intenção, uma vontade. Isso, esse reforço do sentimento, quando é mais ou menos impactante, ele pode fazer com que esse pensamento fique aflorado, que seja conduzido, né? que outro médium possa perceber, captar esse pensamento. Quando é um pensamento corriqueiro, né? Aquele pensamento, uma outra pessoa pensa, eu vou lá na padaria. Esse pensamento ele não está carregado de um tipo de sentimento, de uma intenção forte, de um desejo, seja em relação ao médium que vai ouvir, ou em relação a outra pessoa que tem qualquer tipo de ligação com o médium, ou nenhuma ligação, né? Então, quando tem essa carga de sentimento, de um porquê, né? Seja um sentimento de tristeza, de raiva, revolta, de um amor mais profundo, de uma determinação, de uma vontade de fazer algo, então se ele não tem essa carga, fica muito mais difícil, né? E de certa forma a gente pode dizer ainda bem, né? Que a gente não lê todo esse tipo de coisas. Imagina você ficar ouvindo as coisas corriqueiras que as pessoas estão pensando. Em alguns casos, quando o médium tem ligação com a pessoa, né?
Então, por exemplo, médium esposa com o marido, né? Ou vice-versa. Ou o pai que é médium com os filhos, ou o pai que é médium, ou a mãe que é médium com amigos no trabalho. Pessoas que eles têm mais relação no dia a dia, que de certa forma eles têm um envolvimento emocional como amigos, como parentes, né? Como entes queridos. Então, por ter essa afinidade, parece que as pessoas têm uma conexão maior. Então, às vezes, até alguns pensamentos corriqueiros a gente percebe. Por exemplo, qual é o médium aí que nunca percebeu assim, estava lá em casa, de repente sentiu, opa, minha esposa vai chegar daqui a 5 minutos. Opa, meu filho está lá no portão. A gente sente, né, quando a pessoa está chegando. É um negócio corriqueiro, mas você sente a aproximação da energia daquela pessoa. Você sente que ela está próxima. É parecido com uma leitura de pensamento, porque a pessoa chega pensando em intenção, vou chegar em casa, quem será que está em casa? Está esse, está aquele, e você capta, né, esse tipo de manifestação energética, que é o pensamento. Não só das pessoas, mas o médium também capta os pensamentos dos espíritos, né, que vêm do astral, pois afinal de contas, todos nós somos espíritos, encarnados ou não, pensamento é pensamento. Ele se irradia, ele vai nas direções. Então é muito comum o médium, quando está num lugar, às vezes tranquilo, assistindo uma TV ou no trabalho, ele sente um pensamento distante de alguém, como se alguém estivesse olhando para ele nos olhos. É a pessoa pensando nele. Às vezes a esposa, a namorada, que está lá em outro lugar, alguém com uma decisão importante em relação a ele, ele percebe. Alguém lá no plano astral, que já desencarnou, que às vezes pode ser um ente querido ou não, pensando no médium, e aí ele sente essa pessoa, vê, parece que vê, através da, na verdade às vezes vê, né? Através da clarividência dele, porque a mente dele, o foco vira lá para a direção onde está aquela pessoa e por alguns segundos ele se transporta em consciência. Por isso que nós dizemos que a nossa consciência ela é não local, né? Nós estamos num corpo, mas a nossa consciência ela vagueia por vários lugares durante o dia. Então veja que para nós treinarmos essa capacidade, é treinarmos a sensibilidade de nós diferenciarmos os sentimentos e as energias que nós captamos no dia a dia. E aí nós conseguimos focar nas pessoas, né, no que elas sentem, às vezes até perceber que a pessoa está com um problema, sentindo uma dor, com uma dificuldade, um sentimento ruim que está ali atrapalhando e poder ajudar. Para isso que serve essa leitura. Para algumas pessoas que estão pensando assim, as pessoas vão usar para um lado negativo. Talvez usem para um lado negativo, mas todo médium respeitável, que segue a doutrina espírita muito bem, ou qualquer conceito espiritualista, né, que eleve o seu nível de consciência, ele tem que trabalhar, né, com a sua consciência universal, tem que trabalhar com muita ética, tá? Porque se nós conseguimos ter essa capacidade em dados momentos, não é o tempo todo, os médiums não saem aí lendo as mentes das pessoas de quem eles querem o tempo todo, o médium que fala que consegue está se iludindo, tá? Então, é uma realidade que existe, ela está aí, mas não é aquela coisa, né, como a gente compara com filmes. Médiuns, é claro, muito elevados. Quando eu falo elevados, gente, elevação moral, como Chico Xavier, Divaldo Franco, tem essas capacidades sim expandidas, mas o nível moral, o nível ético, consciencial que está dentro da mente deles é muito maior e se permite porque eles sabem usar muito bem esse tipo de capacidade. Então, meus amigos, era isso que tínhamos para esse vídeo. Eu agradeço muito por vocês estarem até aqui ouvindo. Desejo a vocês muita paz, muito amor, muita luz, muita ética, muita moral no entendimento das suas capacidades espirituais, que você possa estudar e aprender muito. Desejo a você muita alegria, muito amor no seu caminho. Até o próximo vídeo.